capítulo 10. Aleluias. Há um tempo atrás, irmãos, Marcos capítulo 10, lá para os meados acho que de 2017, mais ou menos, o pastor Lindomar me falou de um homem a qual ele estava acompanhando as ministrações dele, né? Ele falou, não, vê lá, assiste lá, depois você me fala. E eu passei a ver algumas ministrações dele, e coisas ali foi confirmada naquilo que a gente caminhava, nós acreditava, porém a gente não entendia. Foi quando ele tinha me falado do apóstolo Luiz Hermínio. E daquele tempo eu comecei a acompanhar ele e pude ver que algumas coisas que a gente já até pensava e acreditava, mas aonde a gente congregava via de uma outra forma. Aquilo abriu a nossa mente de tal forma, tirou tanto peso, que hoje o homem coloca sobre a igreja fardos desnecessários. E com o passar do tempo, eu fui conhecendo mais e eu me inscrevi, na época, em 2 cursos com ele, com o apóstolo Luiz Hermínio. E eu me recordo, há pouco tempo atrás, eu vi uma ministração do pastor Fernando Tolentino. Eu gosto muito de ouvir as ministrações dele. É um pastor do Mevan. E ele falou algo que fez eu lembrar dessa época. Que quando eu fiz esse curso Sacerdócio, Igreja e Reino, quando eu finalizei o curso, as minhas notas foram excelentes. Os fóruns que eu participei foram excelentes. No período da aula ali, sempre alguém me perguntava alguma coisa. Eu tenho lá em casa todos os registros dos questionários, dos fóruns. As minhas notas foram todas excelentes. Até então, 15 dias depois que eu encerrei o curso, uma diretora do Mevan Academy na época entrou em contato comigo pedindo para que se eu pudesse fazer um testemunho de quando eu iniciei, da forma que eu iniciei, e depois o antes e o pós, o antes e o pós, né? Aí eu, não, na hora, fiz, enviei para eles, ficou lá na plataforma deles lá, e eu vendo aquilo, eu falei, pronto, Deus, agora acabou, é só eu e o Senhor, pode mandar agora, que aonde for agora acontece. E nada aconteceu, pastor. Nada aconteceu. Entrou ano, saiu ano, nada aconteceu. Fiz o 2º curso também, humanizando a espiritualidade. Aquele mesmo fervor, agora pode mandar, Deus. Pode mandar que agora, onde eu for agora acontece. Nada aconteceu. Nada mudou. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Deus, Ele tem um prazer. É como se a gente fizesse castelos de areia. Faz aquele castelo de areia mais bonitão, grandão, e na praia, não deixa menino nenhum, nem criança nenhuma passar perto, para que não corra o risco de derrubar. Mas Deus, Ele é aquele pé, que quando vê o seu castelo prontinho, bonitinho, do jeito que você quer, Ele vem e pisa no meio dele, para não ter o perigo de você tentar reconstruir aquele castelo novamente. O que eu quero dizer, irmãos? Por mais que a gente vigie, por mais que a gente observe a palavra, por mais que a gente tenha temor à palavra, a soberba, ela cresce de uma forma dentro da gente que ela cresce invisível. Aonde você chega no patamar onde não tem mais ninguém. Você chega no patamar onde não tem mais palavra que você ouve aqui que vai mudar a sua vida. Toda as ministração que você ouve é simplesmente mais uma, porque eu sei, é do jeito que eu penso que as coisas acontecem. E com o Fernando Tolentino, o pastor Fernando Tolentino, aconteceu isso. E ele dando esse testemunho, ele me fez eu voltar lá em 2016 para 2017, lembrar quando eu conheci o Mevan, e 2018 para 2019, que eu comecei a fazer os cursos, e eu me vi naquela mesma situação. E ele até fala algo interessante, que o propósito dele, ele fez um curso,
voltou para o Brasil e falou assim: agora Itajaí vai ser diferente, eu vou mudar Itajaí. Mas Deus veio e destruiu o castelo de areia dele. E comigo também não foi diferente, irmãos. Até então, só para me lembrar, que período foi que vocês vieram aqui para o ministério? Eu sei que 21 vocês já estavam aqui já. 22. 20. Isso. Foi mais ou menos nesse período que as coisas começaram a clarear, né? E, pastor, a gente iniciou o sacerdócio da igreja de Rene, foi em que ano mesmo? Em 2022, né? Vocês estão entendendo, irmãos? Eu fiz o curso em 2017 para 18. Olha o tempo após ele que Deus foi permitir algo no coração do ministério para a gente pudesse colocar em prática. Muitas das vezes a gente sonha e a gente quer que Deus realize o sonho da forma que a gente idealizou, mas não é assim que as coisas acontecem. E em cima dessa palavra de hoje, eu queria dar um título a ela, que está num versículo que fala assim: só uma coisa me falta. E naquela época, irmãos, me faltava uma coisa: o Espírito Santo de Deus. E me faltava o quê? Eu compreender qual era o propósito do Senhor. A minha vontade era uma, mas a vontade de Deus era outra, totalmente diferente. E a gente tem que ficar perceptivo dessas coisas, irmãos, porque senão tudo que a gente faz, infelizmente, vai ser em vão. O livro de Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 17, aleluias, para a gente fazer uma introdução aqui. Marcos 10, 17, a palavra do Senhor diz assim: e ao se pôr o caminho, um homem correu ao seu encontro, e ajoelhando-se diante dele, perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus respondeu: por que você me chama bom? Ninguém é bom exceto um, Deus. Você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás a ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele, porém, respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, amou e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Mas ele, contrariado com essas palavras, retirou-se triste, pois possuía muitas riquezas. Amém, irmãos? Só até aqui por enquanto. Aqui dá para a gente ver claramente que não era qualquer pessoa que estava falando com Jesus. A gente compreende que era um homem, podemos se dizer, que conhecia as leis judaicas. Um homem que conhecia, podemos se dizer, a palavra do Senhor. Por que eu falo isso? Porque ele fala que desde a sua juventude, desde a sua mocidade, de quando era criança, ele já compreendia todos esses requisitos a qual Jesus disse a ele aqui nesse momento. E um parênteses com nós nos dias de hoje, irmãos. Será que hoje nós não estamos caminhando como esse jovem? Conhecemos os mandamentos, conhecemos as leis, entendemos os princípios, sabemos de que forma que temos que caminhar, mas não nos atentamos ou melhor dizendo, ao propósito do Senhor. Aqui claramente ele entendia e compreendia a palavra, mas uma coisa ainda lhe faltava. E hoje o que será que falta para nós, para que Deus possa nos usar verdadeiramente, irmãos? Para que nós possamos sair dessa fase, podemos se dizer, de meninice, para que possamos chegar numa fase adulta, madura, sair dessa fase imatura e ter uma vida madura na presença do Senhor e poder ter a responsabilidade de cumprir o propósito dele sobre essa terra.
Esse homem era igual a nós, conhecia todos os mandamentos, ele recitou, e ainda disse: não, Senhor, isso desde a minha juventude, e Deus lá de trás, eu conheço isso. Ah, é? Então peraí, eu não estou falando da questão de riqueza nem nada, mas essa pergunta tem que ecoar dentro de nós. O que nos falta para que Deus possa ter? Às vezes a palavra plenitude vai ser demais, né, pastor? Porque um 100% hoje é complicado. Mas eu vou usar essa sim. O que falta ainda para que Deus possa ser pleno em nossa vida? Quando eu falo pleno, irmãos, não é naquele sentido para que hoje eu sou pleno, eu tenho que ser arrebatado. Não, para que Ele possa ser o centro da nossa vida. Para que tudo que eu venha desejar ou querer, Ele tem que estar acima disso tudo. Porque enquanto eu falo que Ele está acima de tudo, que Ele é a primazia na minha vida, é muito fácil. Mas e quando Ele chegar para mim e falar: então, vende lá tudo que você tem. Isso quer dizer o quê? Larga tudo que você tem, larga tudo que você conhece, tudo que você fez até agora, e vem e segue-me. Será qual vai ser a minha resposta para Ele naquele momento? Aonde entra nesse momento, nós precisamos ter a mentalidade de reino. Se aquele jovem, como ele diz, não, isso tudo eu já conheço, se ele tivesse uma mentalidade de reino, irmãos, um coração transformado pela palavra, o pedido de Deus, o pedido do nosso Senhor Jesus Cristo, ele seria atendido. Da mesma forma, pastor, quando ele passa por Mateus e fala: segue-me, ele não pediu: larga tudo que você tem, vende tudo que você tem, abandona a sua... Não, ei, segue-me. Ele simplesmente levanta e vai. Será que hoje, irmãos, se Jesus Cristo pedisse isso para nós hoje, qual seria a nossa resposta para Ele? Qual será que seria a nossa resposta para Ele? Sem essa transformação, irmão, de mente e coração, jamais Cristo vai ter essa resposta positiva nossa. Sem uma mudança de mentalidade e de coração lavado pela palavra, jamais a nossa resposta para Jesus vai ser positiva. Jamais. No livro de João, no João capítulo 1, João capítulo 1, do verso 1 ao 4, aleluias. A palavra diz assim, por que eu estou falando de João agora? Vai entrar, vai encaixar nessa palavra, porque não basta, irmãos, só simplesmente conhecer as Escrituras, atentar aos mandamentos e não conhecer a autoridade dela, vai ser a mesma coisa, nós não vamos conhecer o consumador dela, como o cooperador leu aqui em Mateus 4:4, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que procede da boca de Deus. Qual é essa palavra, igreja? Eu tenho falado já há uns 3 domingos atrás que a geração de hoje, ela tem deixado a leitura, a meditação da Bíblia, ela tem deixado a Bíblia de lado, e tem tentado agir, podemos se dizer, por si próprio, porque quando eu não ajo de acordo com a palavra, eu ajo conforme o meu querer e a minha vontade, eu ajo por mim mesmo, e eu agindo por mim mesmo, quando Cristo me interrogar ou me perguntar qualquer coisa, pastor, eu simplesmente vou abaixar a cabeça e vou andar no caminho inverso dele. Olha o tanto que é interessante, num momento um homem, Jesus fala para ele: não, então beleza, você conhece tudo? Não, conheço, então peraí, vende tudo que você tem, dá aos pobres e vem e segue-me. Jesus Cristo anda um pouquinho, ele já encontra um homem lá em cima, querendo ver quem era que estava passando naquele momento. E ele, quando desce, Jesus diz para ele: ei, me convém pernoitar na sua casa hoje. Quando ele desce, Jesus não falou nada para ele. Ele falou: Senhor, hoje, eu vou falar nas minhas palavras, eu sinto no meu coração hoje que eu vou, tudo que eu defraudei alguém, eu vou devolver 2 vezes, 4 vezes mais. Vou dividir tudo que eu tenho. Interessante, né, pastor? Jesus interroga ele e pede, ele não. O outro, sem Jesus falar nada, ele se dispõe a doar tudo que ele tem aos pobres. João 1,
do verso 1 ao 4, a palavra diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio ao lado de Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele havia vida, e essa vida era a luz dos homens. Não basta só conhecer as Escrituras, irmãos. Precisamos atentar aos mandamentos, senão nós não vamos conhecer o consumador dela. Uma coisa não caminha sem a outra. Eu preciso hoje ter uma mentalidade de reino. A minha mentalidade tem que ser de reino, irmãos. Eu preciso mudar essa mentalidade. Você sabe por quê? Porque senão eu vou viver na casa sem saber quem eu sou. Eu vou viver na casa sem ter um entendimento que eu sou filho. Eu vou viver na casa sem entender que eu sou co-herdeiro com Cristo. Eu vou viver na casa fazendo aquilo que eu acho que é certo. Eu vou andar da forma que eu acho que é correto. Eu vou aonde eu acho que é certo. E não é assim que a palavra nos instrui, igreja. Lá no livro de Hebreus, no capítulo 10, é interessante que ele fala, né, para que a gente seja ousado para entrar no santo do santo, que a gente tenha ousadia para entrar. Mas eu só vou ter esse acesso, eu só vou ter essa ousadia se a minha mentalidade for de reino, irmãos. Se eu não tiver um coração e uma mente lavada pela palavra, irmãos, eu não vou entrar no santo do santo. E o interessante é que os hebreus, se a gente for pegar o livro de Hebreus, nós vamos ver a luta que aqueles judeus tinham em entender o que Cristo, o sacrifício de Jesus Cristo por cada um deles. A dificuldade a qual eles tinham de compreender que foi feito um sacrifício perfeito em prol de todos. A dificuldade que eles tinham de entender que não tinha mais nenhum sacrifício que eles pudessem ver a ser feito, que ia mudar a história deles, a não ser eles receberem aquele sacrifício que foi feito através do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu acho que a nossa dificuldade hoje como igreja é compreender esse bem, entre aspas, fácil e entregue como um presente a nós. Há um tempo atrás o pastor sempre falava, não tem como, tudo que for fazer em relação ao cristianismo, em relação à palavra, que seja evento, que seja aquilo, tem que se colocar um valor. Aí a gente fica, porque a palavra fala, né, aprender de graça, né, também dás de graça, mas ele fala uma coisa que realmente é a verdade, irmãos. A gente costuma menosprezar aquilo que, entre aspas, não tem valor financeiro. E hoje nós como cristãos, é dessa mesma forma que nós vemos o sacrifício de Cristo em prol de nós. Nós não damos o valor devido a qual nós deveríamos dar. Agora, quando você põe valor, opa, é interessante. Ali é um valor X, não, eu quero. Agora, quando é algo dado de graça, um favor imerecido, muitas das vezes é recusado, irmãos. Mas não é recusado de chegar e falar, não, eu não quero. É nas práticas e nas atitudes. Hoje nós como cristãos, irmãos, nós temos que analisar a nossa vida para ver o que ainda nos falta. Porque a palavra nós temos, mas o que ainda me falta? Será que pode ser a intimidade? Ou é o meu propósito que está prevalecendo sobre o propósito de Deus? Será que já não é o momento de eu orar e pedir para que o querer dele seja maior do que o meu querer? O agir dele seja prioridade no meu agir? Eu acho que é hora da gente parar, irmãos, e fazer uma reflexão. Porque como a palavra do Senhor fala, ainda os macedônios ainda estão de pés. Ontem no culto de homens foi falado algo, né, onde o presbítero cita o caco de telhas. Aquilo eu fiquei pensando, esse caco era para ser nós, irmãos. Esse caco era para ser nós, consolando aqueles que choram, consolando aqueles que estão enfermos, aqueles que estão padecendo. Esse caco era para ser nós. Quantas pessoas estão aí com um caco de telhas, coçando as suas feridas e se lamentando a esses cacos? E ao invés de nós sermos esse caco, nós estamos aqui de que forma? Andando o inverso de Cristo. Vai lá, larga tudo. O que você aprendeu até agora, o que você acha que é certo, esquece isso tudo e segue-me. É hora de nós mudarmos, irmãos, a nossa mentalidade. Nós vivemos na casa do Senhor, mas não temos a mentalidade de filho. Lucas capítulo 17, Lucas capítulo 15, melhor dizendo.
Nós precisamos entender, igreja, o ambiente a qual nós estamos vivendo, o ambiente a qual nós estamos habitando. Está na casa sem transformação de mente e coração, nós não vamos entender o ambiente. Nós vamos fazer como está lá no livro de Mateus, agora eu não me recordo agora qual a passagem, mas aonde Jesus Cristo fala que as crianças estavam sentadas uma do lado da outra, mas tinha que gritar, ao invés de só verbalizar. A palavra ali fala também que cantavam e eles não dançavam, falava lamentações e eles não choravam. Nós precisamos compreender, igreja, entender o ambiente ao qual nós estamos inseridos nele. Lucas, no capítulo 15, a partir do versículo 17, aleluias, louvado, exaltado é o nome do Senhor. Lucas 15, a partir do versículo 17, a palavra do Senhor diz assim: e caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou à beira da fome. Levantarei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra os céus e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus servos. Levantou-se e foi ao encontro de seu pai, e enquanto estava ainda longe, seu pai o avistou, e se encheu de compaixão. Correndo, lançou-se ao seu pescoço e o beijou. pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Disse-lhe o filho, mas o pai disse aos seus servos: trazei rapidamente a melhor roupa, vestiu e pondo um anel em sua mão e sandálias nos seus pés. Tragam também um bezerro cevado e matam-no, assim comamos e alegramos, porque este é o meu filho que estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi encontrado. E começaram-se a se alegrar. Amém, irmãos? Aleluia. É dessa forma, terra, que hoje nós estamos vivendo na casa do Pai. Se a nossa mentalidade não for transformada, irmãos, nós vamos viver na casa do Pai sem entender que somos filhos. Nós vamos viver na casa do Pai sem ter uma compreensão que nós somos co-herdeiro com Ele. Todos conhecem essa história que lá no início, esse jovem, da uma hora para outra, ele resolve se dispor de tudo que ele tinha. Da uma hora para outra: pai, não, eu quero a minha parte, eu quero viver a minha vida. E o Pai concede a ele tudo aquilo que ele desejou. E a palavra do Senhor fala que ele vai viver imensamente por aí vagando, até o ponto dele perder tudo que ele tinha, desfazer de todos os bens, de toda, podemos dizer, riquezas que ele tinha, de chegar ao ponto dele cair em si, e caindo em si. Será que esse não é o momento que nós caímos em si, irmãos? De nós caímos numa realidade e viver verdadeiramente o propósito de Deus sobre essa terra? Não é a hora de nós termos uma mentalidade transformada? João 15:5 fala da videira, fala dos ramos. Será que não é o momento de verdadeiramente, nós, como a palavra fala, que nós somos enxertados nessa videira, será que não é verdadeiramente nós sugarmos através dessa raiz e ter um DNA dele, viver através dele, em pró dele, da obra dele, do querer dele, do propósito dele? Será que não é momento de nós cairmos em si, igreja, ter uma maturidade, passar daquela fase de leite para um alimento sólido, entendendo que o propósito não é meu, que o propósito é dele? Eu apenas sou um chamado e exerço um sacerdócio do indivíduo para agir num coletivo. Entender que o ministério a qual eu me encontro hoje individual não é meu, mas sim dele. Será que não é o momento? Será que vai ser necessário nós passarmos o que esse homem, do que esse jovem passou? Passar todos esses perrengues, de chegar ao ponto de desejar viver no campo, viver no meio de porcos, para tentar sequer ser alimentado? Será que não é hora de nós cairmos em si? Esse homem aqui passou por tudo isso, mas o bom de tudo, que ele caiu em si. Diferentemente, se nós formos ver no Antigo Testamento, nós vamos ver lá Arão.
Se nós pegarmos todas as passagens que envolvem Arão, nós vamos ver vários deslizes de Arão, e em todos os momentos que ele deslizava, que Moisés vinha e chamava atenção, que Deus vinha e chamava atenção, em momento nenhum nós vamos ver na palavra aquele homem mostrando-se arrependimento, terra. Diferente de Davi, que quando ele erra, quando ele pega através de Betseba e a morte de Urias, nós vamos ver no Salmo 51, ele ali mostrando um profundo arrependimento, ainda dizendo: Senhor, Senhor, me devolva, Pai, a alegria da minha salvação. Em momento nenhum nós vimos Arão ter essa atitude. E se nós formos analisar, não como um castigo, mas qual foi o fim daquele homem? De que forma que foi o fim dele? Foi, podemos dizer, envergonhado em meio a todos, ali naquele momento, sendo despido da estola sacerdotal. Será que é isso que nós esperamos para nós nos dias de hoje, igreja? Será que nós esperamos isso acontecer com nós nos dias de hoje? Porque a palavra do Senhor é clara. Ele é o mesmo de antes, de agora e futuramente. Ele não muda. Ele é o mesmo. Aqui a diferença é que ele cai em si. Esse cair em si, nos nossos dias de hoje, é o quê? Ele se arrependeu de toda a atitude que ele tomou em sair da casa do Pai, em desfazer daquilo tudo que era do Pai. Mas ele cai, a palavra do Senhor fala que ele cai em si. E o interessante é que onde mostra o profundo arrependimento dele, é na fala dele: Senhor, eu não quero mais ser tratado, Pai, como um filho. Eu quero que o Senhor me trate como um servo. Mas pastor, por mais que a gente erre, que a gente caia, se estraçalha, machuca, ele sempre vai estar ali, ó, com as mãos estendidas, esperando só nós darmos um passo. Ele nunca vai nos ver como um escravo. Ele nunca vai esperar, jamais nós vamos voltar para os braços dele, e ele vai ter alguma punição ou algo desse tipo. Aquilo a qual nós vamos viver daquele momento para frente, é consequência das nossas próprias atitudes e escolhas da nossa vida. Mas hoje, irmãos, caindo em si é verdadeiramente eu me arrepender, e não só de palavras, mas demonstrar isso através da minha vida. Porque eu falar, verbalizar que eu estou arrependido, ou que me perdoa, isso é muito fácil. O problema é eu mostrar através da minha atitude e do meu testemunho. É eu mostrar e buscar uma aprovação de Deus. É o que esse jovem fez. Aleluias. Louvado, exaltado é o nome do Senhor. Irmãos, quando nós não sabemos quem somos no reino de Deus, é assim que nós vamos agir. Nós vamos viver como esse filho pródigo. Nós vamos estar na casa do Pai sem saber quem nós somos na casa dele. Se a nossa mentalidade não for transformada através da palavra, irmãos, eu sinto muito em te dizer, mas tudo que você está fazendo até os dias de hoje, ou até a volta de Cristo, vai ser em vão. Vai ser em vão. Não vai ser produtivo em nada no reino do Senhor. Eu vou ser mais um que vou viver na casa do Senhor, pendengando, e sem me conhecer, e sem saber que eu sou filho, que eu sou cordeiro com Ele. Às vezes nós julgamos muito o filho mais velho, das atitudes que ele teve foram erradas, sim. Ele deveria ter se alegrado com o irmão que, como o pai fala, que estava morto, mas hoje ressuscitou, né, que estava perdido, mas hoje foi achado. Às vezes nós questionamos muito, mas ele tinha uma atitude interessante, porque ele era um trabalhador na casa do Pai. A gente pode adjetivar ele de tudo quanto é coisa, falar que ele era ignorante, pode adjetivar ele de tudo quanto é coisa, mas uma coisa ele sempre procurou fazer: a honrar o seu pai, porque ele mesmo fala na palavra. Ele foi errado? Sim, ele errou, deveria ter abraçado o irmão, tudo, mas ele honrou o seu pai. Em Lucas 15, a partir do 28, ele fala, né? E se indignou, que fala do irmão mais velho, e ele se indignou e não queria entrar. Então o pai saiu e procurou conciliá-lo. Contudo, ele respondeu ao pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, nunca me deste um cabrito sequer para me alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que esbanjou os teus bens com prostitutas, mandaste matar para ele um novilho de cevado? Filho,
você está sempre ao meu lado, e tudo que é meu pertence a você. Nós entendemos aqui, irmãos, que os dois precisavam ter essa transformação da mentalidade. Eles precisavam entender que eles eram filhos, precisavam ter uma mente transformada. Mas a gente vê que reclama por um cabrito, sem entender que tudo que tinha ali era dele, ele poderia desfrutar de tudo. E hoje nós vivemos na casa do Pai dessa mesma forma. Nós temos um leque de providência de Deus sobre a nossa vida, mas nós não desfrutamos disso tudo. Nós não desfrutamos. E quando aquele perdido entra, sem demonstrar, ou sem palavras, mas nós temos a mesma atitude do filho mais velho. Mas o diferente do filho mais velho é que ele sempre, nas palavras dele, honrou o seu pai. Mas irmãos, entre honrar o pai e ter uma mentalidade, é necessário, para honrar o pai verdadeiramente, nós precisamos ter uma mentalidade de reino. A nossa mente de filho, ela tem que ser transformada. Eu, com a mente que eu cheguei, eu não era capaz de honrar o pai. Vocês entendem? Eu poderia tentar honrá-lo com o serviço. E esse honrar com o serviço é eu buscar uma notoriedade que eu não ia ter no reino de Deus. Eu honrar o Pai através do meu serviço, sem ter uma mente transformada, é eu querer aparecer mais que o outro. É eu querer demonstrar para o outro que eu estou fazendo mais que ele. Aí no final é essa cobrança. Ei, peraí, pai. Eu que estou aqui do seu lado, que tenho trabalhado, que tenho te servido, tenho feito isso, tenho feito aquilo, e para aquele lá que saiu, acabou com tudo, e agora voltou, o senhor dá um cabrito e se alegra com ele? Se a minha mente não for transformada, eu vou pensar dessa forma. Eu vou vou trabalhar na casa do Senhor, mas com o propósito de ser o quê? Notado. Na primeira oportunidade que eu tiver, ei pastor, mas peraí, eu tenho feito isso, tenho feito aquilo, você me vê aqui, eu limpo a cadeira, eu faço isso, faço aquilo, e aquele irmão lá? Ele tem a mesma função que eu e ele não faz nada. Se a minha mente, irmãos, não for uma mente transformada, e um coração remido pela palavra, eu vou agir assim na casa do Senhor. A todo instante eu vou estar no gabinete do pastor. Não, mas aquele lá não faz nada. Você tem que mudar, você tem que ter uma atitude. Por que eu estou fazendo e ele não está fazendo? Agora, quando a minha mente é transformada, irmãos, eu faço até o que ele não faz. E sem sequer querer ser notado por ninguém. Sem querer ser notado por ninguém. A nossa mente, igreja, ela precisa ser transformada. Eu preciso entender que hoje eu sou um sacerdócio e vivo num reino para que esse reino seja manifestado. Um reino que foi anunciado através de João, manifestado pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, mas precisa ser estabelecido através do nosso Deus vivo. E eu hoje, aqui nessa terra, eu preciso manifestar esse reino. E para que esse reino possa ser manifestado através da minha vida, eu preciso ter uma mente transformada. E só tem um caminho para mim ter uma mente transformada, irmãos. Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13. Só existe um caminho para que eu tenha uma mente, uma mentalidade transformada, para que eu possa entender que eu sou filho do Deus vivo. Mateus capítulo 16, a partir do verso 13, a palavra do Senhor diz assim: chegando Jesus às localidades de Cesárea de Filipe, perguntou-lhe aos seus discípulos: quem diz o povo que é o Filho do Homem? E eles disseram: alguns afirmam que é João Batista, outros afirmam que é Elias, e ainda outros que é Jeremias ou algum dos profetas. E disse-lhes: mas vocês, quem dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Filho do Deus que vive, o Filho do Deus vivo que vive. E Jesus afirmou: bem-aventurado és Simão Barjonas, porque isso não foi revelado por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus.
E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. O caminho é esse, igreja. O caminho é eu ter a revelação de quem é Jesus Cristo. Às vezes você está pensando assim, não, mas eu sei que Ele é o Filho do Deus vivo. Será? Será que eu sei mesmo? E se eu sei que Ele é o Filho do Deus vivo, por que as minhas atitudes ainda não foram transformadas? Por que as minhas atitudes ainda continuam a mesma? O único meio, irmãos, nós temos uma mente transformada, um coração lavado pela palavra, é só através da intimidade com o Pai. É só através da intimidade que nós vamos ter a revelação de quem verdadeiramente é Jesus Cristo. Essa palavra, às vezes, soa uma palavra simples, mas a revelação que Pedro trouxe, como a própria palavra fala, nós entendemos que os judeus, naquela época, era falar que Jesus Cristo era o Filho de Deus, que Jesus, era simples. Mas agora ter a atitude de um judeu, dizer que ele era o Filho do Deus vivo, que vive, aí, não, irmãos, aí já é outra coisa. Aí já mostra que nós subimos um degrau, aí já é, como diz o Bruno Henrique, né? Aí já é outro patamar, aí já é outra esfera, terra, aí já é outra coisa. Você sabe por que eu falo isso? Porque através dessa revelação que Pedro teve, ele teve a revelação da sua identidade. Quando Jesus Cristo revela quem eu sou, revela a minha identidade, a minha mente e o meu coração é transformado. Porque aí, pastor Lindomar Luciano Batista, é um ser humano que está te dizendo o seu nome. Agora, quando ele revela quem você é, irmãos, aí a coisa é diferente, irmãos. Aí é diferente. Abri um parênteses aqui. Há um tempo atrás, eu ainda estava como cooperador ainda. E eu naquela busca por Deus, para que Deus revelasse o meu chamado, para que Deus revelasse a mim. E na garagem ainda, pastor. Vocês vão lembrar dessa época, você é uma pastora, vai lembrar dessa época. E eu estava ali, e clamando ao Senhor, né, para que Ele me revelasse o propósito dEle na minha vida, e tal, e buscando. Um belo dia, na época ela era missionária, né, hoje a bispa, né, ela sentiu ali de Deus, e falou de uma pessoa ali dentro do culto, naquela hora, e deu as características que na hora eu falei, opa, é eu. E fiquei na minha, calado, e ela falando, e eu entendi, falei assim, é eu, aquilo lá dentro de mim, ferveu de tal forma, numa alegria e tal, é eu, aí de repente uma irmã levanta a mão, se identificando com o que ela estava revelando, com o que ela estava falando, e eu lembro direitinho, eu lá no meu cantinho, lá no fundo, lá em pé, eu virei para o Senhor assim em mente, nem preenchi com os lábios, não, na mente eu falei, Senhor, o Senhor diz na tua palavra que nos chama pelo nome, e se realmente o Senhor está falando é de mim, ela vai me chamar pelo nome. E em sequência que a irmã levantou a mão e falou lá e chorou, isso, aquilo e tal, eu pensei, ela parou um pouco de falar, eu falei, né, eu não. Ela pega, desvia assim, cooperador Rodrigo, é você. Aquilo eu não tive nem perna, irmão, para andar. Só Deus e eu sabia como que eu fiquei por dentro, as minhas pernas trêmulas, meu coração palpitando. Ali eu tive essa revelação de quem eu era, pastor, no reino de Deus. Que até então, desde aquele dia até hoje, 2026, pela honra e glória do Senhor, eu ainda permaneço de pé na presença dEle, independente de tudo que houve na minha vida. Independente de tudo que houve na minha vida, independente das minhas falhas, dos meus erros, e tudo, dos meus pecados, de tudo,
eu ainda permaneço de pé na presença do Senhor. Desejo de parar isso, aquilo, sempre, a minha natureza ainda vive em mim. Mas através, desde aquele dia, daquela revelação, irmãos, isso, se eu não tiver enganado, isso foi por volta de 2011, foi algo mais ou menos desse tipo, porque eu ainda era cooperador, pastor. Aquilo me deu um gás, me deu um ano que eu vi, e depois eu lendo essa passagem, eu vi que eu tive a minha identidade revelada por Cristo naquele momento. É só com a sua identidade revelada por Ele, não pelo homem, irmãos, é que nós vamos ter uma mente e um coração transformado. A partir desse momento que você tem a sua identidade, a partir do momento que você tem a revelação de quem é Cristo, e Ele revela a sua identidade, Ele te reposiciona em Deus, Ele te coloca naquele local onde Deus quer que você esteja, e a partir desse momento, irmãos, quando Ele te revela, aqui quando Pedro teve a revelação que Cristo era o Filho de Deus, automaticamente ele teve a revelação da sua identidade. A sua identidade, revelando que tu és Pedro, ele consequentemente teve a revelação do quê? De que Cristo, né, de quem era Cristo, e automaticamente ele teve a revelação da sua identidade. A sua identidade revelou o que, pastor? O serviço. Porque Deus diz a ele, e te dou a chave. Chave fala do quê? Fala de serviço. E a partir do momento que ele tem essa revelação da chave, Deus já revela para ele a autoridade, aonde fala, e tudo que ligares na terra será ligado no céu. Você consegue entender, irmãos, que é só a partir da revelação da sua identidade, o seu ministério, ou melhor dizendo, o ministério ao qual Deus te põe para exercer, aquele chamado, o seu sacerdócio, que ele começa o quê? A deslanchar, porque aí você tem mente e coração transformado, aonde ele tem a honraria, podemos dizer, de te revelar a sua identidade, te reposiciona, ele te dá o serviço que representa a chave, e te dá a autoridade que representa o quê? Que tudo que ligares. Aí, o que nós lembramos? Está no livro de Atos, quando o Senhor diz para que todos ali, no finalzinho já do livro de Mateus e Marcos, mas no Atos onde fala, que era para eles o quê? Permanecer em Jerusalém, até que do alto fossem o quê? Revestidos. Revestidos. Nós precisamos, igreja, nós precisamos ter essa mentalidade, nós precisamos ter essa revelação de quem é Jesus Cristo, não simplesmente de alguém chegar para nós e dizer, não, Jesus Cristo é esse, Ele fez isso, fez aquilo, não, nós precisamos ter a revelação de quem Ele é. Somente quando Ele for revelado a nós, e a nossa identidade for revelada através dEle, irmão, que Cristo vai ser o centro da nossa vida, que não vai ter esquerda, não vai ter direita, nós vamos focar no centro, Cristocentro, no centro. Nós vamos entender que nós não vivemos de uma autoajuda, mas de uma ajuda do alto. Vocês conseguem entender isso, igreja? Se a nossa mentalidade não for transformada, irmãos, nós vamos viver dentro da casa do Pai sem saber quem nós somos. Nós vamos viver na casa do Pai buscando um lugar, buscando algo para que nós possamos ser notados e ser aprovado pelo homem, ao invés de nós buscarmos uma aprovação de Deus. Vocês conseguem entender isso, irmãos? Se a nossa mente não for transformada, se eu não compreender que eu sou filho do Deus vivo, irmãos, eu não vou conseguir a minha mente não vai ser transformada, e eu vou viver da mesma forma que eu cheguei, sem ter uma transformação e uma mudança, porque eu vou buscar ser notado pelo homem, eu vou buscar ser notado pelo homem, não uma aprovação vinda direto do Senhor. A nossa mente, ela precisa ser transformada. Nós precisamos ter uma mentalidade de filho, entender que o meu serviço diante do Pai não é para que eu seja notado, mas para que a obra dele possa continuar a andar, para que o reino possa continuar a ser manifesto através da minha vida, porque quando ele chegar diante de mim e falar, vai nessa tua força, homem valente, eu vou virar para ele e vou falar, mas o Senhor é conosco.
Só parte essas atitudes, essas respostas, de quem tem mente e coração transformado, de quem já teve a sua identidade revelada pelo nosso Deus vivo. Essas atitudes são atitudes de reino, de sacerdócio, irmãos. E nós precisamos ter essa mentalidade. Nós precisamos entender que nós somos filhos. No livro de Romanos, para a gente finalizar, irmãos, no livro de Romanos, no capítulo 8, versículo 14 ao 17, olha para vocês verem o que a palavra fala, irmãos. Aleluias. Romanos 8, a partir do versículo 14, a palavra do Senhor diz assim: pois todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ponto. Pois vocês não receberam um espírito de escravidão para voltarem a viver com medo, mas receberam o espírito de adoção, pelo qual chamamos Abba Pai. O próprio Espírito dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. E se somos filhos, também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Aleluias. Louvado, exaltado é o nome do Senhor. Isso é o que Ele espera de nós, irmãos. Isso é o que nós devemos anseiar diante dEle. A nossa busca incessante tem que ser para que a nossa identidade seja revelada, para que eu possa compreender e viver na casa dEle, entendendo que eu sou filho, que eu não sou filho da Agar, pastor. Eu não sou filho dela, eu não sou descendente dela. Nós precisamos ter esse entendimento, irmãos, porque a partir do momento, eu repito, que eu tiver essa compreensão, essa mentalidade de reino, essa mente de filho, um coração lavado pela palavra, eu não vou buscar lugar na obra, eu não vou usar do serviço para eu ser notado, eu vou usar do serviço para que o reino seja estabelecido. Eu creio e entendo que independente de mim, ele vai ser estabelecido por Deus, porque é uma promessa. Mas enquanto eu, nessa terra, nesse lugar, aonde Ele me colocar, eu preciso ter essa mentalidade. Eu preciso compreender que eu sou uma peça nesse tabuleiro, para que o reino possa ser manifestado, para que mais pessoas possam ser alcançadas, para que mais almas possam ser alcançadas, para que mais pessoas possam ser salvas. Eu preciso, irmãos, eu preciso. Aí eu torno a dizer, só uma coisa me falta, e quem vai me revelar ela é o Espírito Santo de Deus. É Ele que vai me aprovar diante do Senhor. Mas eu preciso, irmão. Feche os teus olhos por um instante, irmãos. Aleluias. Louvado, exaltado é o nome do Senhor. Pai, mais uma vez, Senhor, nós te damos graças, Senhor, e pedimos ao Senhor, através da Tua palavra, Senhor, ministrada aqui esta noite, Senhor, que nós venhamos entender, Senhor, e compreender aquilo que ainda nos falta, Senhor, para que nós possamos viver numa plenitude diante do Senhor, para que o Senhor possa ser, Senhor, pleno em nossa vida, Senhor, para que o Senhor possa ser, Senhor, ser o centro em nossas vidas, Senhor, para que o Senhor possa ser a primazia, Senhor, em nossa vida, para que, Senhor, o Teu querer, Senhor, seja o meu querer, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos ao Espírito Santo de Deus, Senhor, que venha revelar, Senhor, a Tua intimidade a nós, Pai. Porque, Senhor, nós compreendemos na Tua palavra que se não for o Senhor para se revelar a nós, a nossa busca não consegue ter essa revelação. Por isso, Pai, nós clamamos ao Senhor nesta noite, Pai, que a cada dia, Senhor, o Senhor nos revela, Senhor, para que possamos, Senhor, cumprir o Teu propósito, Senhor, sobre essa terra, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, manifesta sobre nós com o Teu poder, Senhor. Que a graça, Senhor, da Tua palavra, Senhor, do Teu amor, Senhor, ela esteja, Senhor, em nossas vidas, Senhor. Para que aonde nós colocarmos os nossos pés, Senhor, para que aonde nós abrimos a nossa boca, Senhor,
Que o Espírito Santo de Deus fale através de nós, Senhor. Não só com palavras, mas também com atitudes e gestos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Nós queremos, Senhor, nesta noite, render ao Senhor uma adoração verdadeira, Senhor. Por isso, o Espírito Santo de Deus, tenha liberdade, Espírito Santo. Tenha liberdade de manifestar em nosso meio, Senhor. Tenha liberdade, Senhor, em trazer um renovo, Senhor, em nosso meio, Senhor. Ó, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, revela, Senhor, a nossa paternidade, Senhor. Revela a nossa filiação ao Senhor, Pai. Haja com teu poder, Senhor. Haja com a tua graça. Espírito Santo, tenha liberdade, Espírito Santo. Tenha liberdade, pelo nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Aleluias. Aplauda o nosso Deus, igreja. Só Ele que é digno de toda a honra e de toda a glória. E tenha em mente, irmãos, a nossa mente, ela precisa ser transformada. Nós precisamos ter a compreensão de quem nós somos no reino do Senhor. Nós precisamos entender que nós somos filho de um Deus vivo que vive.